Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje, né, como representante aí do CTA para inaugurar esse espaço aqui que é do podcast do CTA, tá? Uma novidade aí, é algo que eu já vinha há algum tempo querendo fazer, de trazer especialistas para debater o tema do autismo, principalmente o autismo adulto, tá? Então, a gente está inaugurando aqui hoje esse espaço, depois a gente vai ter um canal no YouTube também para a gente poder estar divulgando. Então fiquem atentos aí para seguir a gente nas redes sociais, depois se inscrever no YouTube, curtir, né, compartilhar. E para iniciar, assim, eu gostaria de começar agradecendo as parcerias, né? A gente está com bastante parceiros aí que faz um trabalho já com a gente há algum tempo, colabora com a gente. Um dos nossos parceiros é a Fazenda Rossi, tá? Um abraço aí para a família Rossi, né? Seu Marcos, a Luciene, o Davi e o Matheus, que são de Amparo, uma fazenda de produção de queijo, de iogurte. Já garanto para vocês que é o melhor iogurte do Brasil, tá? E agora eles acabaram, inclusive, de ganhar um prêmio aí de melhor queijo também do Brasil, enfim. Então, fica aí o convite para vocês conhecerem, acompanhar lá, @Fazenda Rossi. Temos também a Malu Berto Acupuntura, que é nossa parceira também, tá? Então acompanhe ela também nas redes dela, na @Maluberto Acupuntura. E a gente também tem a Lumina Story, que é da Dona Elza, tá? Um abraço para Dona Elza e parceira nossa também, começou aí numa parceria com a gente, tá bom? E hoje, então, para a gente dar início aí esse projeto de comunicação mesmo, falar sobre o autismo adulto. Estou trazendo aqui um convidado muito especial, né, que trabalha lá com a gente no CTA, que é o psicólogo, que vai se apresentar, o psicólogo Anderson. Obrigado, Anderson, pelo ter aceito o convite. Aí, se apresente aí, por favor. Eu que agradeço, Sidney. Sou o Anderson, né? Sou psicólogo, tenho aí pós-graduação em análise do comportamento aplicada ao autismo, tenho pós-graduação também em neuropsicologia, tenho alguns cursos de formações também na área. Então, nós estamos aí no CTA trabalhando para desenvolver aí nossos atendidos, contribuindo aí com a evolução e desenvolvimento deles. Maravilha, Anderson. Eu já aprendi muito sobre comportamento com esse moço aqui, tá? Então, tenho certeza que a gente vai aprender bastante hoje, tá? E aí, como eu estava dizendo, assim, das nossas novidades, assim, uma das novidades também, a gente vai estar lançando um e-book, tá? Logo, logo a gente vai estar lançando um e-book aí sobre autismo adulto. Nossa temática é sobre o autismo adulto, que é o que a gente trata hoje, né? Que a gente cuida dos autistas adultos. Então, é um material que a gente está construindo lá no CTA, a partir da nossa prática, do nosso saber, para poder compartilhar com vocês também. Então, logo, logo, já está saindo aí do forno aí um e-book bem legal aí para a gente poder trocar ideias, enfim, né? Dialogar um pouco com vocês também, com as famílias, enfim, com todo mundo aí que tem interesse nessa temática do autismo adulto. A outra novidade também que a gente fizemos, acho que mês passado, um teste, né? Assim, uma roda de conversa que foi muito legal. E aí deu muito certo esse projeto. A gente vai estar repetindo, que é um estudo de caso clínico, né? Então, a gente está fazendo a cada bimestre, a gente vai fazer uma discussão clínica, tá? Então, a gente elege um caso para orientar o nosso trabalho. E tem sido muito bacana, assim, a procura, as pessoas interessadas em participar. Então, se você tem interesse, acessa lá nossas redes também, que já tem lá a data que vai ser, né, o tema que a gente vai tratar, os convidados que a gente vai receber lá. Tá bom? Então, Anderson, acho que para começar, assim, eu estava pensando, assim, né, que o ser humano ele é do comportamento, né? Ele vive de comportamento, né? Assim, queria que você falasse um pouquinho aí sobre o comportamento em autistas adultos, assim, né? Se é possível mudar, porque às vezes tem uma ideia de que chegou uma certa idade, não tem mais como investir no autismo, né? Assim, porque o comportamento geralmente quando é criança, quando é adulto, infelizmente as pessoas profissionais às vezes já acham que não tem mais o que fazer, enfim. Queria que você contasse um pouquinho aí como é que foi a sua chegada no CTA, trabalhar com os adultos e o que você pensa sobre essa questão do comportamento adulto, se é possível, né, modelar, enfim, pudesse contar um pouco aí.
Eu venho dos atendimentos, né, de intervenção precoce. Então a gente começa ali 1 ano, né, 1 ano e 6 meses, 2 anos, e aí, né, até uns 12 anos aí, é adolescência. E tinha alguns casos adultos que eu atendia, né, mas casos muito pontuais, assim, dificuldade, digamos, de sair de casa, outros de fazer compras, né, de pouco de depressão. Mas quando eu chego no CTA, né, quando eu recebo aí o convite do Sidney da equipe para fazer parte aí da equipe do CTA, e eu chego e vejo vários adultos, né, convivendo ali, vários indivíduos com TEA convivendo junto, morando, alguns morando na casa, na residência. E aí do início assim, foi bastante desafiador, né? Eu até tive uma fala que eu fiquei pensando assim, até verbalizei, eu falei, não será fácil, né? Porque eu venho de atendimentos adultos, assim, um adolescente muito pontuais, né? Porque quando a gente vem trabalhando com crianças, a gente vem trabalhando nas evoluções, né? E elas vão evoluindo, vão falando, muitos chegam sem falar, outros com alguns comportamentos em excesso, algumas agressividades, e a gente vamos trabalhando com a equipe, né? E eles vão desenvolvendo e vão ganhando autonomia. Mas se deparar assim com a realidade CTA para mim foi novidade, né? Um trabalho muito bonito que eu comecei a fazer parte e hoje eu só vejo evoluções, né, dos nossos atendidos, quanto a gente pôde contribuir como equipe, né, com a análise do comportamento aplicada para o desenvolvimento deles. Então, realmente a evolução é notória. Sim, eu acho que é fundamental a gente pontuar isso, assim, né? Que uma mudança, né, no comportamento desses adultos a partir das intervenções que o Anderson vem fazendo e orientando a equipe, né, que não basta só ele chegar e fazer, né? Precisa dar continuidade, e é o que a gente faz no CTA. Então, além dele, né, fazer as intervenções com os atendidos, ele faz com a equipe também, né? Acho que queria que você contasse um pouquinho aí como é que tem sido esse trabalho com a equipe, né, de orientar, de capacitar, enfim. Quando nós chegamos ali no CTA, CTA também passou por algumas mudanças e fomos trabalhando para treinamento, né, dos monitores que ficam mais tempo, né, com nossos atendidos. Então começamos ali a entender o que é a análise do comportamento aplicada, né, quais são as suas técnicas, né, que ela é uma ciência. Então, como a ciência, ela não é um método, um que serve para um, não vai servir para outro. A intervenção é individualizada, então começamos a fazer as avaliações e os meninos também aprendendo, né, como é que funcionam as intervenções, como é que aplica os programas, como é que faz para desenvolvê-lo, né? E a equipe dos monitores e a equipe técnica juntamos, né, para se qualificar cada vez mais. E foi uma troca muito satisfatória, assim. Eu contribuí com o meu conhecimento, mas adquiri também muito conhecimento. Perfeito. E acho que é isso, assim, né? Quando a gente tem uma equipe comprometida, né, que está a fim de pensar os casos, né, assim, as mudanças, elas são muito rápidas, né? As respostas são muito rápidas, né? Hoje a gente tem alguns casos lá que as pessoas que vivenciaram lá atrás, né, conheceram, hoje chegam e falam, nossa, mas o que aconteceu, né? E aí é que o Anderson falou, é ciência, né? A gente trabalha com ciência, né? Então, a importância de fato da equipe, toda a equipe, né? Desde os cuidadores, a equipe multi, enfim, todo mundo está alinhado, porque aí o resultado vai vindo e o trabalho vai ficando mais leve, vai sendo mais possível, né? Assim, então, acho que é fundamental isso que ele fala, né? Dessa parceria com os cuidadores, com toda a equipe, né? E aí, Anderson, acho que tem uma outra questão que a gente sempre conversa lá no CTA, que é sobre as avaliações, né? Assim, que é a importância das famílias trazerem, né, o que tem de avaliação, o que foi feito, o diagnóstico, por onde passou. E aí, uma das avaliações que a gente fala da importância, né, essa avaliação neuropsicológica, né, para a gente tentar entender qual que é a condição que ele está, né, e até onde consegue chegar para que a gente possa fazer as intervenções. Então, eu queria discutir um pouquinho nesse sentido, assim, né?
Como é que você tem feito? O que você pensa disso também, assim, né? Dessas avaliações? Então, se você puder contar pra gente aí um pouco. A gente usa alguns protocolos, né? Temos protocolos de habilidades, que é o WAFES, né? A WAFES aí, a gente consegue avaliar a questão de habilidades básicas de vida, né? Diária, habilidades em casa, habilidade de participação comunitária, habilidades escolares, habilidade de formação profissional, habilidade de vidas independentes. Mas um que a gente utiliza bastante é o módulo de habilidades básicas de vida, que é autonomia, comunicação, vestuário, uso do banheiro, higiene, saúde, segurança. Mas, para complementar, nós também sempre solicitamos à família, né, uma avaliação neuropsicológica para a gente entender como é que está esse desenvolvimento também. A gente sempre pede para a família trazer todos os relatórios que tem, as avaliações que foram feitas antes de chegar no CTA, até para contribuir na nossa construção ali de um plano individualizado, né? Porque como o trabalho é individualizado, é personalizado para cada indivíduo, então esses instrumentos e essas informações nos ajudam muito para pensar junto, e também incluímos o indivíduo, né? Tanto a família, parceria da família, incluímos também, acolhemos, conversamos, pensamos juntos no nosso projeto, né? Porque nós lá chamamos de projeto terapêutico, né? Que é feito com a equipe, mas também a participação do indivíduo e da família. Então, essas avaliações, esses protocolos nos ajudam a guiar as nossas intervenções. Uhum. Legal, Anderson. E acho que uma das coisas também que são fundamentais nesse processo é a equipe multi, né? Assim, o trabalho em parceria com a equipe multi, né? Fono, TO, educador físico, psicomotricista, né? Os cuidadores, vem todo mundo, assim. Então, queria saber de você, da sua experiência, né, na sua carreira aí, se já tinha um trabalho que você fazia parecido com esse, né, essa coisa da equipe multi, porque às vezes a gente vê muito nas clínicas, né, principalmente com crianças, assim, né, são trabalhos mais individualizados, né, assim, então que não, às vezes não se conversam tanto enquanto equipe, assim, né? Então, queria, né, saber de você, como é que foi para você vir para uma equipe multi, porque acho que uma das nossas premissas no CTA é essa, assim, da gente precisa estar em contato com a equipe multi, né? Construir o caso clínico junto para poder bancar junto, né? Então, não adianta o Anderson vir com uma proposta, né, enquanto psicólogo, eu enquanto psicomotricista vim com outra proposta, a Fono vir com uma outra proposta e a TO com outra, e não dialogar, uma coisa não dialoga com a outra, né? Então, queria escutar também como é que foi para você vir para uma equipe, trabalhar numa equipe multi, enfim. Para mim a novidade foi estar com o médico, né? Que temos o nosso médico aí, estamos juntos, tá junto conosco. Também a maioria dos nossos cuidadores, né, são da área da saúde, são técnicos, né, nossos monitores são técnicos de enfermagem, outros estão formados, estão nesse processo. Temos enfermeiros também junto, TO, fono. Então, para mim, foi muito rico. Eu acho que a maior riqueza do CTA é essa equipe multi, né? Que a gente trabalha junto, pensa junto, constrói as intervenções junto. Um trabalho de equipe, principalmente quando, por exemplo, a gente vai fazer uma anamnese, vai fazer um acolhimento da família. Tá com eu, o psicólogo, tá o Sidney, que é o proprietário, tá também a Nancy, que é uma das proprietárias também do CTA, e tá a Fono junto, que é a Paula, tá a Dani, que é a TO, tá o médico, que é o doutor Estevam, tá a Malu, que é a enfermeira. Então, essa troca, né? Tá os meninos, que é técnico de enfermagem também participando. Então, essa troca, esse acolhimento que a família recebe dessa equipe multi, que ela já vê ali no início, que tá junto, que é unido, eu percebo que traz muito conforto para a família, né? E a família entende que não é uma decisão de uma pessoa só. Quando a gente pensa nas intervenções, mas é a equipe toda pensando junto
para construir as intervenções, para trabalhar com o desenvolvimento dos filhos e também do nosso próprio acolhimento com a equipe. A gente já dá alguns feedbacks para a família, já passa algumas orientações, tanto a fono como a TO, como profissional da educação física, como psicomotricista, como pessoal da enfermagem, o próprio médico. Então isso é muito satisfatório e traz assim uma segurança muito boa para a família, né? A família se sente acolhida e segura. Esse diferencial assim que eu acho que é muito importante que o CTA tem no trabalho do dia a dia. E todas as intervenções, né, sempre tem mais de um profissional trabalhando. Isso que eu acho muito fantástico. Não que outros locais não tenha, né? Mas assim, a gente sempre procura fazer as intervenções juntos para garantir aí o maior nível de sucesso e a evolução rápida dos nossos atendidos. Perfeito, Anderson. Eu acho que é isso, tem que fazer sentido para toda a equipe, né? Então, a gente tem espaço para isso, assim, né? A gente tem reunião de equipe, né? Onde todo mundo pode dar a sua opinião e a gente entrar no consenso ali do que aquela equipe, enquanto projeto, pensa, né? Vai ser melhor para aquele sujeito, assim. Me fala um pouco, Anderson, como é que você faz essa capacitação, essas orientações para esses cuidadores, enfim, né? Eu sei que eu te vejo sempre lá imprimindo um tanto de material, né? Colocando nos grupos, enfim. Me fala aí por onde, né, você transita aí com essas informações, você acha que é importante chegar para eles, enfim. Eu acho importante e fundamental, né? Para a gente poder exercer a nossa profissão, para a gente poder contribuir com o outro, a gente precisa também ter conhecimento. Né? Conhecimento e saber fazer, né? Saber contribuir. E eu procuro sempre compartilhar o meu conhecimento e cresço também com o conhecimento deles, né? Porque é uma troca. Mas, então a gente fala sobre a análise do comportamento, né? O que é a aba, qual é o processo de intervenção, como é que a gente constrói os PEIs, como é que a gente constrói os programas, como é que a gente consegue colocar em prática, né, fazer o desenvolvimento, trabalhar ali com as habilidades que os nossos atendidos precisam para ter mais autonomia e independência. Como é que a gente consegue aí, diminuir os excessos de comportamento, os comportamentos que são mais agressivos, né, que traz prejuízo para o indivíduo, porque como nós trabalhamos com a redução de comportamentos que está em excesso, mas também trabalhamos com o ensino de habilidades. Então, a gente está sempre fazendo essa capacitação com nossos monitores para que estejam instrumentalizados, para que estejam aptos para desenvolver os seus trabalhos e as suas funções. E eles também contribuem, participam, gostam e têm, assim, valorizado muito a nossa troca de formação e nossas capacitações. Bacana, Anderson. Acho que uma das coisas que eu fui aprendendo com o Anderson também foi em relação a dados, né? Assim, eu lembro que algumas situações eu falava, nossa, Anderson, mas parece que não está evoluindo, né? Assim, não está, né? E aí, a questão da agitação, de algumas crises, aí ele falou, me traga dados, né? Vamos trabalhar com dados, assim. Quantas agitações ele teve, sei lá, numa semana, né? E quantos ele tinha antes, assim. Então, eu acho que isso é fundamental a gente mensurar também quantitativo, né? Assim, porque às vezes a gente fica na impressão que com o autismo, a gente sabe que o processo é mais lento, mas às vezes a gente fica numa euforia de querer que tudo já se resolva rápido, né? Assim, e aí a gente muitas vezes não olha, acha, parece que não está evoluindo, e aí quando ele me provoca, me traz dados, cadê os dados, né? Assim, e aí eu paro para pensar, falo, opa, de fato, né? Assim, então, acho que isso é bem legal, né? Isso que você faz, trabalhar de fato com números, né? Assim, se puder falar também um pouco disso. Porque muitas vezes a gente tem a impressão que não está evoluindo, né? A gente olhando ali, não está evoluindo, né? A gente está trabalhando uma habilidade ou está reduzindo um comportamento que está em excesso, que está trazendo prejuízo para o indivíduo, e a gente imagina que não está evoluindo. Mas quando a gente tem dados, né? Quando a gente consegue mensurar, quantificar, e a gente vê também a questão da qualidade, né? Não é só os números, mas também a qualidade daquela habilidade,
do que está sendo trabalhado, a gente consegue ter mais noção do caminho, né? Se a gente estamos indo no caminho certo ou não. Porque eu posso falar, ele está fazendo isso porque está tomando muito café e ele não está dormindo. A gente fica com essa impressão. Aí quando vai, né, olhar esses dados, né, que a gente vai coletando, só toma um pouco de quantidade muito irrisória de café, ou tomou uma xícara só de manhã e não é o café. Então a gente lá no CTA não trabalhamos com achismo, né? A gente trabalha com a ciência, e como ciência a gente produz esses dados para nos guiar, os nossos relatórios também, para a gente ter muita noção do que está fazendo, saber se está no caminho certo, porque muitas vezes a gente está implantando uma intervenção e na nossa percepção tá ótima, mas quando a gente vai olhar no gráfico, não está evoluindo, né? E aí o gráfico nos ajuda a nos corrigir. Maravilha, perfeito, Anderson. No CTA também a gente tem a proposta de trabalho que é da hospedagem terapêutica, né? Assim, e muitas vezes, Anderson, eu percebo que quando eles estão hospedados com a gente consegue dar continuidade nesse processo de cuidado, né? Assim, diferente dos que faz a permanência dia, que aí vão para casa, quebra um pouco. Então, assim, se a gente pudesse falar um pouquinho também desse projeto da hospedagem terapêutica, né, assim, que às vezes é necessário, né, assim, muitas pessoas falam, nossa, não, mas vai ficar lá quanto tempo? Assim, o tempo necessário para dar uma ajustada no comportamento, é isso que a gente fala, né? A gente não tem a pretensão que seja uma instituição de longa permanência, né, mas entendendo que naquele momento talvez precise, né, sair um pouquinho de cena do contexto familiar para a gente poder dar uma ajustada. Então, eu queria que você falasse também um pouco como você percebe isso, assim, né, de quem fica o tempo inteiro e quem, né, fica meio período ou só durante o dia. Como o CTA, CTA é uma casa, na verdade, né? É um espaço, esse é o diferencial, é uma casa. E eles ficam nessa casa, né? E eles participam da rotina da casa. Então, nós estamos lá como profissional, como suporte, né? Para ajudá-los a conviver, a se desenvolver. Então, quanto mais tempo eles passam conosco, maior é o período de intervenção, né? Porque a intervenção vai acontecendo ao longo do dia. Por exemplo, eles vão tomar banho. Então, se tem uma dificuldade ali com o uso do banheiro, né, com tomar banho, as AVDs, a terapeuta ocupacional está lá, o profissional da área de saúde, o técnico, a enfermeira também está junto, né? Então, vai ajudando, a gente vai montando os projetos, os programas, e vai ajudando para que ele tenha autonomia para cada vez estar tomando esse banho sem suporte. Então vai escovar os dentes, depois terminou o almoço, precisa escovar os dentes. Então nesse momento também tem as intervenções para que melhore essas habilidades. Então na hora da alimentação também está lá. Então ele está o tempo todo tendo intervenções, né? O tempo todo sendo trabalhado porque a casa proporciona isso, que eles têm a rotina, então acordou, tem que arrumar a cama, então vai tomar o café, aí depois tem o lanche, tem as atividades, tem a horta, tem as oficinas, então tem todo um projeto que eles estão inseridos e que nós estamos lá como profissionais ajudando e dando esse suporte desse desenvolvimento. Quanto mais tempo eles ficam, maior, né, essa intervenção e mais oportunidade surge naturalmente, né, do convívio ali para ser treinadas as habilidades que estão em déficit, né? Então é muito assim, a evolução acontece muito rápido porque as oportunidades de ensino também são muitas e são muitas naturais também, né? Eles estão porque é o dia a dia ali que vai reforçando os comportamentos dele. Porque são as atividades do diário, de casa, de autonomia, de cuidado, de tomar banho, na hora da medicação. Então, o tempo todo eles estão sendo estimulados para ter autonomia e independência. Então, por ser uma casa, né, por ser um espaço onde eles possam conviver, estarem juntos, isso proporciona aí maior quantidade de intervenções e maior oportunidade também. Uhum.
Bacana. Eu lembro quando o Anderson chega, ele fala, nossa, eu nunca vi isso, né? Um projeto desse, assim. De fato, o CTA, ele é inovador, né, Anderson? Assim, a gente já procurou em vários lugares, enfim, a gente não conseguiu encontrar um modelo que a gente faz, que é um modelo que a gente tenta ser o mais completo possível, né? Onde de fato é uma casa convencional, onde os que moram lá estão lá o tempo todo, os que estão passando o dia também tá livre, circulando pela casa, fazendo as coisas, né, que a gente faria na nossa casa, enfim, essa é a proposta. E a gente tem também uma proposta de atividades externas, né, também para não ficar só ali dentro do ambiente da casa, porque qualquer pessoa, qualquer um de nós, né, tem vida após a nossa casa, né, fora da nossa casa. Então, a gente proporciona isso também. A gente está localizado numa região bem privilegiada, que é próximo ao Parque Taquaral, a Lagoa do Taquaral, onde a gente tem muito recurso, né? Recursos naturais ali, de parque, de museu, enfim, que a gente explora tudo isso com eles e a gente vai treinando para que na vida eles consigam dar conta também de estar onde eles quiserem, né? Com a família. Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz, de fato, é inovador, assim, né? Acho que quando eu fui pensando nesse projeto, assim, né? Fui pensando, né, como que eu queria que todos os autistas adultos pudessem ter acesso a tudo que qualquer um de nós tem, né? Então, assim, acho que é importante destacar isso, assim, né? E a gente trabalha para isso, né, Anderson? Acho que Para autonomia e independência deles, né? Temos vários pés de coco, várias frutas no espaço onde eles estão, né? Então, vamos lá, vamos tirar os cocos, né? Vamos na horta, vamos colher, né? Vamos trabalhar, vamos cuidar da compostagem. Então, agora vamos para atividades externas, vamos caminhar. Então, é maravilhoso, assim. Você vê que muitos chegam sem querer sair, né? Tá acostumado, alguns estão, né, acostumados a ficar em casa, só preso mesmo, né? Assim, sem ter esse convívio social, começa a ver o grupo saindo, aí no início tem um pouco de resistência, a gente vai trabalhando também essa autonomia, essa saída, né? Que nada é assim, né? Já chegou, já vamos fazer. Vamos conhecendo o perfil, vamos trabalhando, eles vão se adaptando e vai saindo, aí começa a caminhar, e vai fazer as atividades externas e gosta. Outro já chama, olha, Anderson, hoje tem, né? Que hora vai ser? E eles começam eles mesmos entender que tem essa liberdade de sair, de buscar, de caminhar com um grupo, né? Ou com um monitor, e eles amam as atividades externas. Anderson, vamos lá. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho agora em relação às famílias, né? As parcerias. A importância, né, fundamental, a gente sabe da parceria com as famílias, como é que tem sido isso no CTA, enfim, né? Se a gente tem conseguido aí essas parcerias, então que a gente pudesse falar um pouquinho disso também. A família, assim, a contribuição da família é fundamental, né? Assim, estarmos juntos, pensarmos juntos nas intervenções, no projeto, no que a família busca, qual é a expectativa também da família, né? Às vezes a família chega com a expectativa que no momento a gente não consegue atender por conta do desenvolvimento mesmo do indivíduo, né? São várias etapas que ele precisa alcançar, né? Tem alguns ganhos que primeiro vêm, né? Algumas habilidades básicas, algumas habilidades, né, específicas que eles precisam desenvolver para ter acesso a outras, né? Para desenvolver outras habilidades. Então, essa conversa com a família é muito bom, e também essa parceria é interessante porque quando eles estão a semana inteira conosco, né, e vai para o final de semana para estar com a família, ou vai fazer uma viagem, quando a família também traz esse feedback, como foi, né, como é que ele se comportou, a gente também consegue ver se o que nós estamos trabalhando ali, né, internamente, dentro da residência, está generalizando para outros espaços.
E é muito bom a família falar, ó, ele não fazia isso, né? Era muito difícil, agora ele, né, consegue, agora ele fica tranquilo, ele consegue se alimentar com muita tranquilidade, a gente não precisa intervir tanto, ele fica tranquilo nos passeios, a gente consegue ir na academia, consegue ir no parque, né? Ele consegue ficar bem dentro de casa. Quando também alguma coisa não sai, ele não consegue generalizar, a família traz, ó, isso aqui ele não conseguiu ainda, esse dia foi difícil. A gente também pensa com a família, vê o que a gente pode fazer, o que pode mudar, que pode enriquecer esse ambiente, né? E essa troca é muito boa. Mas é muito interessante também quando a família traz esses dados para a gente, traz essas informações, participa ativamente das intervenções. É, como eu falo, né? Nós estamos lá para desenvolver os nossos atendidos e é uma parceria, sim, com o CTA, a família, todos que estão juntos, trabalhando para que esse indivíduo possa crescer e se desenvolver cada dia mais. Uhum. Eu acho que é isso, né? Assim, a parceria da família é fundamental. E no CTA a gente, às vezes é isso, às vezes tem horas que não vai rolar uma parceria muito legal, né? Às vezes a gente vai dizer coisas que às vezes a família não gostaria de ouvir, ou a família vai nos dizer coisas também que a gente entende que, né, que a gente fica às vezes, né, meio atravessado as conversas, isso é normal, né, assim, mas a gente fala que a gente vai defender o atendido, assim, né? A gente faz um trabalho que às vezes na hora a família fala, nossa, mas não era isso que eu queria, não sei, mas com o passar do tempo, o feedback que a gente tem, fala, nossa, né? Que bom que foi feito assim, né? Então, o nosso foco de fato é, quando a gente vê potencial nos atendidos, a gente vai investir sim, né? A gente vai investir. Quando a gente entender que não é o momento ainda de fazer aquele investimento que às vezes a família quer, né? A gente vai dizer para a família, ó, nesse momento ainda não. Então, mas sendo muito respeitoso, né? Respeitoso e verdadeiro. Acho que a gente precisa ser verdadeiro com nós mesmos, né? Enquanto terapeutas, né? E muito verdadeiro com os atendidos e com as famílias, assim. Acho que quanto mais transparente a gente for, né? Acho que o resultado vem, né, de uma outra forma. E o resultado que a gente tem tido é isso, assim, tivemos momentos mais de atrito com família, tivemos, né, assim, e hoje a gente consegue sentar e conversar disso, dizer, né, que bom que teve aquele momento, porque a gente pôde olhar para isso, assim, com mais cuidado, né, assim, então, a gente sabe que as relações não são tão redondas, assim, né, com as famílias, com os próprios colegas de trabalho, né, assim, então, mas o tempo inteiro, acho que se a gente tiver a maturidade de poder lidar com isso, né, de poder conversar e explicar, né, por que a gente está fazendo assim, né, a gente está baseado na ciência, o que o Anderson falou, a gente não trabalha com achismo, eu acho que é isso, acho que é aquilo, não, a gente trabalha com ciência, né, assim, então, a gente está muito convencido do que a gente pretende fazer ali, né, do que a gente faz, então fica aí também, acho que essa informação, né? Que às vezes fala, nossa, mas parece que tudo lá é maravilhoso, né? Tudo é redondo. Porque tem assim. pré-requisitos, né? Por exemplo, a gente não vai colocar um indivíduo numa situação que traga risco para ele. Muitas vezes a família, eu quero viajar uma viagem de 5 horas de carro. No momento ele não aguenta, né? No momento não, é muito para ele, é muito estímulo, é muito tempo, então não é o momento. Muitas vezes a gente traz esses dados para a família muitas vezes, que é natural, né? Claro. Começa a ver o desenvolvimento, aí, né, quer retomar todos os projetos que ficaram guardados lá, né? Por causa da própria dificuldade. E quer colocar em prática. Então a gente sempre fala, vamos com calma, né? Um passinho de cada vez. Agora ele adquiriu essa habilidade, então vamos passar para a próxima, até estar pronto também para outras atividades, né? Outros projetos que a família quer desenvolver. Então, muitas vezes essa relação é um pouco complicada, porque a família, mas tá bem, vamos levar, e a gente fala, calma, vamos devagar, né? Vamos caminhando aos poucos, vamos chegar lá nesse objetivo. Mas estamos aí, estamos caminhando junto, e a participação da família, esse entendimento é muito benéfico para a gente como equipe e para as famílias também. Eu acho que isso, né? A gente faz um cálculo clínico mesmo, né? Assim, né? Porque às vezes a gente
investir em algo que ele não está preparado ainda, né? Dar um estímulo além do que ele está preparado, assim, isso pode virar algo aversivo, inclusive, né? Assim, então, por isso que a gente faz o cálculo, né? E muitas vezes a gente faz uma intervenção que a gente só vai saber o efeito dela depois que a gente fez também, né? Então, mas o tempo inteiro a gente está calculando, de fato, é momento de fazer isso, não é o momento ainda, né? E aí uma coisa que eu percebo, Anderson, também assim, com os autistas adultos, assim, eles são muito, como é que eu posso dizer, já circularam por várias instituições, né, assim, e eu percebo que as famílias, elas chegam muito desconfiadas, né, e com razão também, né, eu concordo, assim, eu acho que os autistas adultos, assim, passaram por lugares, né, que a gente não deseja que ninguém passe, assim, né, que lugares onde não foram estimulados, onde não foram cuidados, onde, enfim, né, a gente não quer ser referência desse modelo, né, assim, então a gente é outro modelo e as famílias às vezes chegam muito, né, desconfiadas da gente também, né, assim, o que a gente sempre diz, olha, você precisa confiar, né, confia um pouquinho, né, confia um pouco que a gente começa a mostrar esse trabalho, então não sei se você percebe isso também. Eu lembro que quando a gente, né, estamos ali, quando nós estamos acolhendo os familiares, né? Fizemos a primeira entrevista até para entender se nós temos recursos, né, técnicos e espaço também para estar recebendo o indivíduo. E algumas vezes eu proponho algumas intervenções ali com muita naturalidade, né? Fala, dá pra gente fazer isso, não é possível fazer isso, mas primeiro temos que fazer uma avaliação, entender quais são as funções do comportamento, quais são os déficits, quais são as dificuldades. E eu percebo que quando a gente propõe algumas intervenções, algumas coisas que vai contribuir, muitas vezes a família fica meio, será que é possível, né? Será que isso acontece? E muitas vezes eu faço ali na hora, né? Muitas vezes a família fala, mas ele fica o tempo todo sem sentar, né? Ele não senta. Aí eu falo, sério, ele não senta? Não para, o tempo todo andando, e a gente, né, fica cansado indo atrás dele, né? Eu pego, então tá bom. Aí vem, a gente tá ali, se o indivíduo estiver junto, eu falo, vem cá, tá, né? A gente vai, pega um estímulo ali, né? Começa a reforçar o comportamento, pega alguma coisa, senta aqui. Aí o filho senta, né? E a mãe, o pai olha e fala, nossa, sentou. Eu falei, sentou, né? né? Sentou. Isso também ajuda bastante, passa uma segurança também para a família, né? Então a gente sempre registra muito o que a gente está fazendo, manda vídeo, manda fotos. Isso também ajuda bastante a família e também quando a família vem visitar, ver, né, o trabalho que estamos fazendo. E como é um trabalho em equipe, né, um trabalho que é pensado, né, junto, isso também passa muito segurança para os profissionais, que não é uma intervenção só do Anderson, né, não só do Sidney, mas de toda a equipe, né, toda a equipe vai pensando, vai construindo junto, e vai colhendo os resultados e também vai reproduzindo, né, em outros que vão chegando esses resultados. Isso também dá muita segurança nas nossas intervenções. A gente passa também essa segurança para a família. E a partir do momento que a família começa a ver pequenos resultados, ela fica bastante motivada e começa a confiar mais no nosso trabalho. Isso é algo muito prazeroso, assim, para mim e para toda a equipe. Acho que é importante a gente falar dessa avaliação inicial, né? Assim, porque às vezes as pessoas chegam lá e aí às vezes assusta um pouco da gente falar, olha, né, não é perfil para cá, né? Porque é nível 1 de suporte, por exemplo, né? Ou tem alguma outra questão, né, comorbidade, que a gente entende que aquele espaço não vai fazer bem e a equipe não vai, o trabalho que a gente faz não vai surtir efeito. Então a gente é muito sincero nesse sentido. E as pessoas dizem, nossa, mas vocês têm vaga e não vão pegar, né? Assim, muitas vezes a gente escuta disso, assim. Sim, muitas vezes a gente tem vaga e muitas vezes a gente não vai pegar porque a gente entende que é um caso que não é para estar ali, né? O nosso grupo, ele é um grupo pequeno, né? Assim, até para a gente não perder qualidade, a gente trabalha com um grupo pequeno de atendidos, assim, a gente já está quase na nossa capacidade máxima, tá? Então, assim, para quem tem interesse em conhecer, né? Enfim, lá, daqui a pouco a gente não vai ter mais vagas, infelizmente, porque a nossa, né? Acho que o trabalho que a gente faz, a gente gostaria que fosse replicado, né?
para todos, mas infelizmente por conta do espaço físico também e por conta também da equipe, assim, a gente não tem perna para fazer um trabalho com muitos atendidos, porque a gente sabe que a gente vai perder qualidade, isso a gente não quer. Então, muitas vezes sim, as pessoas vão lá e a gente diz, olha, né, não é o momento ainda para estar aqui, né, ou esse não é o perfil, ele, né, pode estar em outros lugares, a gente indica outros lugares para estarem. Mas essa avaliação inicial ela é fundamental justamente para isso, para a gente ter esse olhar e não ir pegando, né, todos os casos que aparecem e depois a gente fala, nossa, não é, agora a gente viu que não é para cá, então isso gera também um desconforto, tanto para a gente enquanto equipe, quanto para a família também. Fala, nossa, vocês, né, falaram uma coisa e agora, né, não estão bancando o tratamento, né, conforme a gente esperava, então fica muito numa expectativa também que todo mundo que vai chegar lá a gente vai aceitar, né? E a gente faz essa avaliação mesmo, assim, né? Se for para estar lá, que esteja que a gente vai fazer com qualidade, mas se não a gente vai encaminhar para onde outras instituições que a gente entende que faz um trabalho mais adequado do que o nosso também, tá? A gente trabalha muito em parceria, tá? Com outras clínicas, outras instituições. Tem algumas instituições que trabalham só com criança que encaminha para a gente dos adultos quando aparecem. Então, porque essa é a proposta, a gente é um serviço complementar, né? Assim, a gente complementa o trabalho dos outros também e faz discussão de casos junto, assim, conversa, faz reunião, né? Atendimento compartilhado. Sempre quando o caso exige, assim, né? Eu falo, né, que o que orienta o nosso trabalho é o caso clínico, assim, né? É a partir do caso que a gente vai buscando aí as parcerias e o que tem que fazer. O que mais, Anderson, que a gente poderia passar um tempão aqui conversando, As né? parcerias, assim, com as outras instituições é uma questão muito positiva para o nosso trabalho, porque há muita troca, né? E o que você frisou é interessante, que muitas vezes a gente faz ali nosso acolhimento com a família, né, que chega, a gente faz uma triagem, faz uma conversa, e tá sempre a equipe, né, junto também, e a gente entende ali que a gente não consegue ajudá-lo nesse momento, né, então a gente indica outros parceiros aí para estar trabalhando, que a gente entende que pode prestar um serviço com qualidade, né? E tem um recurso que no momento a gente não tem, até porque são diversos, né? São trabalhos individualizados e no momento a gente entende que a gente não consegue contribuir para aquele indivíduo. Eu acho que essa questão humanizada do CTA também é muito interessante, porque a gente não visa a quantidade, né? Mas a qualidade do serviço e realmente poder contribuir para o desenvolvimento. Uhum. E qual que é a sua expectativa, assim, em relação ao CTA, né? Assim, acho que é um modelo que está aí colocado, né? Que a gente tem conversado bastante sobre isso, enfim. O CTA, ele tem contribuído também para o meu desenvolvimento, Que bom. né? Tem refinado aí a minha atuação, tem proporcionado vários insights, assim, como profissional. Eu sempre falo que quando cada indivíduo, né, cada pessoa que está lá, que eu estou ajudando, que eu estou trabalhando junto para contribuir com o desenvolvimento, né, cada habilidade que os atendidos evolui, também refina a minha prática, né? Assim, isso é interessante que há muito essa troca. Eles evoluem e eu também como profissional, né? Então, acho que cada indivíduo que eu atendo contribui muito para o meu desenvolvimento pessoal, assim como profissional, pessoal também. Então, é uma troca. É muito satisfatório, assim, o trabalho, é muito recompensador. Uhum. Eu costumo dizer assim que eu sou um sujeito de sorte, assim, né? Porque quando eu pensei o CTA, de fato foram aparecendo pessoas que foram agregando muito na minha vida, na minha formação, né? No meu desejo, né? De fazer algo com qualidade. E acho que hoje a gente está, de fato, com uma equipe redonda, assim, né? Nesse sentido de
que a gente pensa muito parecido, né? Assim, acho que é isso, é o trabalho humanizado. Não tem espaço para outra coisa a não ser se não for humanizado. É um trabalho muito humanizado. E aí é uma equipe também que está sempre, né, em busca de conhecimento, né? Porque a gente trabalha com ciência e a ciência está aí para a gente se adequar o tempo inteiro, correr atrás. Então é uma equipe que estuda bastante, assim, né? Acho que quando o Anderson fala dos cuidadores, assim, a gente tem muitos deles são estudantes de psicologia, de TO, né? Os meninos que estudam enfermagem também. Então, são pessoas que estão, de fato, interessadas, né, nessa área da saúde, assim. Então, eu me sinto privilegiado, de fato, de hoje poder ter conseguido montar uma equipe onde eu fico bastante tranquilo com qualquer intervenção que às vezes eu vejo acontecendo, assim, e todo mundo sabe me justificar o porquê quando eu pergunto, assim, né? E às vezes eu sempre estou perguntando, né, Anderson? Assim, Verdade. por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês pensaram Qual o objetivo, né? O que é que vocês estão buscando? Qual habilidade vocês estão trabalhando para que ele possa desenvolver, né? Adquirir? É isso mesmo. Sim. Como é pensado em conjunto, passa bastante segurança. E a gente tem visto os resultados, né? Assim, então eu fico muito tranquilo hoje de saber que a equipe tem pensado o tempo inteiro nos casos, né? No caso individualizado, né? Assim, e que tem colocado em prática, né? Então, e a gente tem visto os resultados, assim, são enormes, assim, acho que fico muito satisfeito de poder ter conseguido chegar nesse patamar, sabe? Acho que a partir daqui qualificando cada vez mais, assim. Eu acho interessante quando os pais compartilham também, né? Geralmente manda pro Sidney, né? Quanto o filho evoluiu. Olha, ele tá assim, ele tá muito bem, né? Ele veio para passar o final de semana e conseguiu ficar tranquilo, né? Aceitou as propostas, ficou bem com a família. E você coloca lá no grupo, né? A família agradecendo pelo trabalho da equipe. Isso também é reforçador, né? Reforça aí o nosso comportamento, né? Sim. É um estímulo aí que reforça o nosso comportamento e vai nos positivo isso, né? E vai nos guiando, né? Vai realmente mostrando, né, que estamos no caminho certo. Com certeza. Maravilha, Anderson. Olha, né, a gente tem, né, assunto para muito tempo ainda, mas a gente vai encaminhando agora, tá? Para os finalmente aí. A gente não vai faltar oportunidade, acho que essa palavra não esgota aqui, né? Essa conversa não esgota aqui. A gente tanto que não se esgota que a gente vai sair daqui e já vai para reunião de equipe, né? Assim, verdade, hoje temos a nossa reunião de equipe. Então, e acho que não vai faltar oportunidade de você voltar aqui para compartilhar outras experiências, outras situações, né? Queria agradecer todo mundo aí que está acompanhando a gente, que está acreditando nesse projeto. Assim, tem muita gente acreditando nesse projeto, tem muita gente ajudando, muita gente parceira, né? E aí, como eu estava dizendo no início, né, a gente está inaugurando aí outros espaços de formação. Então, para você que tem interesse em entender um pouquinho como é que a gente trabalha no CTA, a gente tem as discussões de casos clínicos, que é muito interessante. Quem tem conduzido aí é o Dr. Estevão, nosso psiquiatra parceiro. E a gente faz uma manhã inteira, assim, bem legal de troca de experiência, um café da manhã colonial maravilhoso aí, patrocinado pela Fazenda Rossi, né? Verdade. Então, e o e-book que eu disse também, porque assim, as pessoas falam, nossa, mas é um trabalho tão legal, por que vocês não contam como é que vocês fazem, assim, para quem não tem acesso, quem não consegue estar no CTA, mas que, sei lá, mora em outra cidade, outro estado, né, tem acesso a essas informações, então logo a gente vai lançar aí o e-book também, tá? E o canal no YouTube que a gente inaugura a partir de hoje, nesse nosso podcast. A proposta eu vou estar recorrente aí, trazendo pessoas para a gente conversar sobre autismo adulto. Então, começando aí com a equipe do CTA, né, assim, os profissionais do CTA. E aí depois a gente vai convidando outras pessoas de fora também. Eu conheço muita gente bacana que está fazendo um trabalho muito legal com autismo aí. Então, eu quero bater um papo com todo mundo aí. Então, assim, calma que vai dar certo. Uma hora vai chegar, a gente vai poder conversar também do que vocês têm feito por aí, que tem sido muito bacana e eu acompanho sempre. Então, queria agradecer, então,
e compartilhar, que acho que é um privilégio a gente poder bater esse papo aqui, né? Assim, é algo que eu já venho pensando há muito tempo e hoje a gente está inaugurando, assim, então um espaço muito rico de trocas, de saberes, né? Assim, acho que você fala, né, da gente aprender com o outro. É importante a gente assumir também os não saberes, né? Porque o saber do outro possa nos permear. Então, esse é meu lema, assim, né? A gente precisa assumir os não saberes para o saber do outro poder, né, permear em mim também. Então, fica aí meus agradecimentos, um abraço para todo mundo e em breve a gente se vê de novo. Fechou?